diga amém. Amém. Abra então o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 4, e eu vou usar uma das orações mais conhecidas, né? As duas orações mais conhecidas no Velho Testamento é essa e a de Abacuque, a de Jabes e a de Abacuque. Nós vamos usar a oração de Jabes para tirar uma porção desta palavra e transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração a partir desta oração. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. O versículo 9 diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, ou minhas fronteiras alargares, né? E a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Jabes abre um parêntese na história. Quando a nossa vida acostuma com a história, nós nos acostumamos com ela. E o pior perigo da vida é você se acostumar com as coisas, né? E ele abre um parêntese num texto da Bíblia que é um dos textos mais difíceis de ler. Não sei se tem alguém aqui que gosta de ler Crônicas, do capítulo 1 até o 8, que só fala de genealogia. Na verdade, você não consegue entender, até porque poucas dessas famílias que estão aqui, acho que dá para você contar no dedo de uma das mãos, aparecem depois. São pouquíssimos que aparecem. O resto desaparece, né? Que não tenha ninguém aqui que vai desaparecer com o tempo. Quantos querem dizer amém com esta palavra? Então tem muitos nomes aqui que depois eles não são lembrados, não são vistos, não são citados nem na Bíblia e nem por ninguém, né? Infelizmente essa é a história de muita gente. Ele passa, mas o seu nome, o que ele faz, o que ele fez é esquecido, porque ele não marcou o tempo, ele não conseguiu intervir na história, ele não conseguiu ser mais forte do que a história. O que está acontecendo aqui era algo comum de acontecer, pelo menos uma vez por ano, as famílias se reunirem e demarcar as suas terras, demarcação de terra, isso aqui. Vamos dizer, você é filho de quem? Por que você é filho de fulano? Então essa terra é sua, essa possessão aqui é sua. Você pode ir lá e marcar e colocar o seu nome. Tudo que acontecer aqui, que plantar aqui, colher é seu. O que está acontecendo aqui era algo normal, cotidiano, talvez tão normal como aquilo que estamos fazendo todos os dias, e nada muda, tudo continua normal, e nada muda, tudo continua normal, e você já não aguenta mais a normalidade das coisas, porque a normalidade nos cansa, a normalidade tira a inspiração da vida. Na normalidade, pastor, não, mas eu quero viver uma vida na normalidade. Meu irmão, não queira viver uma vida na normalidade, queira viver acima da média, querer viver acima da média, porque na normalidade você vai se cansar da vida, e a vida não foi feita para nos cansar, a vida foi feita para nos fazer conquistar aquilo que Deus prometeu para nós. E Jabes abre um parênteses, porque aparece o nome dele, e agora um testemunho da sua própria mãe, dizendo que ele faz, enquanto todos estavam recebendo lá a sua procuração. Vamos usar esse termo aqui, doutor, se é que podemos. Eu não sei o que é que eles recebiam na época, mas dizendo: esta terra é tua, este canto é teu, este monte é teu, né? Isso aqui é seu. Ele olha para aquilo que era dele, era a normalidade. Ele deveria ter encarado como os outros, e muitos encaram como os outros, e muitos pensam como os outros. Eu quero pensar um pouco diferente nessa noite, e eu quero crer que tem alguém pensando um pouco diferente aqui esta noite. Ele pensa diferente, ele olha para aquilo e diz: isso é o normal, mas eu quero ir além do normal. E a sua mãe testemunha que ele entra na presença de Deus e ele invoca o nome do Senhor, e duas coisas ele pede:
Ele pede a bênção que nós precisamos para cada dia. Se o Senhor me abençoar, mas ele diz: Senhor, a possessão que é minha é pouco, o normal para mim é pouco. Eu quero que o Senhor amplie as minhas fronteiras. Eu quero que o Senhor me permita ir além daquilo que estão me dando. Eu quero que o Senhor me faça possuir algo a mais daquilo que é normalidade. E o texto diz, põe 3 pontos aí no texto, você leu, e diz: e Deus lhe concedeu como ele havia pedido. Glória a Deus. O que me marca nesta passagem são 2 coisas que eu quero te confrontar nesta noite. E como pastor de igreja eu trabalho muito na área do confronto. E normalmente quando as pessoas me vêm contar uma situação, eu pergunto a elas: mas por que você acha que isso está acontecendo? Porque todos nós temos resposta para aquilo que está acontecendo conosco. Você pode até não ter coragem de contar o porquê, mas no íntimo da tua alma você sabe o porquê que isso está acontecendo com você. Todos nós sabemos o porquê que as coisas estão acontecendo, se boas ou se más. Nós sabemos porquê. E eu quero te levar a pensar nisso comigo nessa noite. Primeiro, a oração de Jabes é específica. Nós muitas das vezes aprendemos a orar, mas a nossa oração não é específica. Nós não falamos o que queremos, né? Nós nos conformamos até com a oração comum. Até a nossa oração se torna normal, comum. Nós aprendemos a orar aquilo que nós ouvimos no outro orar. E de repente nós estamos até pedindo o que o outro pediu, porque a nossa oração passa a ser palavras que às vezes não é nossa, que não está no nosso coração. Ela vem à nossa mente por lembrança, mas não está no coração. Ela não vai produzir, porque a oração que produz é aquela que sai do teu coração. É aquela que a fé move o teu coração na certeza de que você pode falar, que teu pai está escutando e ele está pronto a te responder. Agora, ele estabelece na oração a bênção, e estabelece na oração o que ele quer. Entendendo um pouco mais aqui, né? As fronteiras naquele tempo não eram diferentes das de hoje. Elas eram estabelecidas para exatamente definir limites. Eram para isso. Até aqui é seu, até aqui é do outro, daqui para lá é do outro. As fronteiras, os muros que separam os povos, é coisa interessante. Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha ainda quando havia o muro da separação. Depois disso é interessante, porque é só um muro. A ideologia, os princípios, a maneira de viver é completamente diferente de pessoas que têm o mesmo sangue. Aliás, famílias, algumas viviam do lado de cá e outras viviam do lado de lá, como acontece na Coreia hoje. Tem parentes que vivem na Coreia do Sul, né, completamente livre e aberto, e tem outros vivendo na Coreia do Norte. Olha só, fronteiras que separam pessoas de ideologia, de princípios, que fazem deles pessoas diferentes no seu modo de viver, porque eles não podem viver as mesmas coisas. Lugares fortemente vigiados. As fronteiras, quando você vai atravessar uma fronteira, você vai ver que normalmente os países colocam o seu maior poder nas fronteiras, porque ali pode se invadir aquilo que é seu. É um lugar terrível, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma cidade na Califórnia. Eu tive a oportunidade de estar lá ministrando na Califórnia algumas vezes. Eu morava na Flórida. Mas é interessante, de um lado, onde está os Estados Unidos, na Baixa Califórnia, ali por Hollywood, tem as casas mais caras do mundo. As casas mais caras do mundo estão naquela região. Assim, um negócio impressionante. Só que dessas casas, se você subir um pouco, você enxerga uma cidade do outro lado, uma cidade do México chamada Tijuana, só foi conhecida porque um time apareceu aí disputando os campeonatos. E é uma das cidades mais pobres do mundo. Sabe o que separa? Um rio, que inclusive tem alguns brasileiros que atravessam ele nadando lá de vez em quando. Brasileiros e gente de todos os lugares atravessam. É só um rio que separa, você não vê nada. Visivelmente você só vê
assim, aquele rio. Não tem alguma coisa ali dizendo, e agora, né, o presidente está querendo construir um muro lá para separar, para as pessoas não passarem. Olha só como é que nós somos moldados, separados, como que nós somos vigiados pelas fronteiras, como é que as fronteiras nos impedem de caminhar. E é interessante quando você voa, mesmo você não vendo esses limites, na hora que você chega no país para onde você está indo, você é confrontado por um cidadão, né, lá da imigração, e ele quer saber se alguém te autorizou pisar e entrar naquele país. Senão, lá dentro do aeroporto tem uma barreira, e você fica de um lado aqui. Isso já aconteceu comigo no país da África. Você fica de um lado aqui e você não pode atravessar aquilo ali, e não tem nada que separa, mas você tem que ficar ali, porque existe uma lei separando e que faz daquilo ser uma fronteira. Alguma autoridade criou aquilo ali como uma lei, e nós somos barrados, nós somos impedidos de avançar, porque as fronteiras impõem até escravidão às pessoas. Enquanto o povo de Deus estava no Egito, eles eram chamados de escravos, eles eram tratados como escravos. E quando Moisés quis sair, Faraó disse: não vou deixar você sair não, você precisa ficar aqui dentro das minhas fronteiras. Mas eu vou logo ali. Não pode ir, sacrifica aqui mesmo, eu quero que você fique na minha terra. Você não quer sacrificar a Deus? Então fique aqui, porque ele sabia que na hora que eles saíssem, eles iam descobrir quanto vale a liberdade. Glória. Você precisa sair de algumas coisas que estão na tua mente hoje, você descobrir quanto vale a liberdade. Você precisa se libertar de algumas coisas hoje para você descobrir quanto vale a tua liberdade. E muitos de nós estamos assim, presos por sentenças, por palavras, por convicções, por obstáculos. São limites. Os maiores deles são espirituais, que nós não vemos, mas as cidades estão impostas por fronteiras, situações que nos impedem de fazer, de continuar. Há um alvoroço espiritual. Acontece um alvoroço espiritual quando alguém se determina a atravessar uma fronteira. Quando Jesus se determinou aí as cidades, a Decápolis, houve um rebuliço espiritual lá. Os demônios não queriam que ele fosse lá, porque sabendo que se fosse, eles seriam expulsos daquele lugar. Sabe por que há limites espirituais para nós? Porque o nosso adversário sabe que na hora que nós pisarmos nessa terra, a promessa de Deus é que essa terra será nossa e nós a possuiremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Há uma corrente contrária às verdades de Deus, e pode ser que seja essa corrente que te prende. Uma delas é a fé religiosa. Trata dos karmas. Você nasceu para viver desse jeito, então aceite isso como uma imposição do superior de quem te criou. E tem pessoas que aceitam. Só que não é uma e nem duas, são milhões de pessoas que aceitam isso, a viver assim. Uma outra é sociológica. É o que eles estudam, dizem, afirmam que o lugar onde você nasceu, a família, às vezes até a cor, implica naquilo que você vai ser. O lugar onde você nasceu, a família, o contexto onde você nasceu, vai ter resultado no teu futuro, vai implicar no teu futuro, e você está limitado por aquilo. Então você tem limites sociais. Deixa eu te confrontar, ou confrontar essa verdade dos maiores estudiosos da sociologia com a palavra de Deus. Quantos creem mais na palavra de Deus? Você já pensou se isso fosse verdade, que teria sido com Gideão? Gideão disse: eu sou o menor e a minha tribo é a menor. Eu sou o menor e a minha tribo é a menor. Eu não tenho como. E o Senhor disse: vai nessa tua força que eu serei contigo. Confronta. Isso que os sociólogos dizem. Você já imaginou Jeremias nascido numa cidadezinha que ninguém nem queria ir, porque tinha tanta pedra no caminho que se tivesse os carros de hoje não estava tudo quebrado, né? Era conhecido como a cidade das pedras, né? Já pensou Jeremias e você pensar que Deus falou para ele assim:
Eu te conheço desde o ventre da tua mãe, não importa a cidade que você nasceu. Eu não quero saber o endereço onde você nasceu. Eu quero saber que eu te formei. E quando você estava sendo formado, eu já decidi o teu futuro. E eu já te dei por profeta nas nações. Já pensou os sociólogos estudando a vida de Gideão, de Neemias, de Jeremias? Você já pensou? Eu conheço um homem nos Estados Unidos, ele já esteve aqui no Brasil, o Dr. Orange, e ele chegou nos Estados Unidos numa mala, porque os missionários estavam no seu país, na África, e quando viu aquilo tudo sendo destruído, eles pegaram a criança, um bebê, e botou ele dentro de uma mala. Ele atravessou para um outro país, lá na África, dentro de uma mala, e depois que então legalizaram ele e adotaram ele e trouxeram ele para os Estados Unidos. Hoje, ele chegou nos Estados Unidos, não tinha nome, não sabia o nome dos pais. Aí os missionários americanos colocaram o nome dele, Orange, nome bonito, né? Laranja, né? Nome bonito. Um senhor de cor assim alto, muito bonito, muito inteligente. E colocaram o nome, e ele foi crescendo, e daqui a pouco começou a estudar. E você é da onde? Ah, num país, ele não sabia o nome do país onde ele nasceu. Quem são seus pais? Eu também não sei. Aí sim, agora ele começou a falar o nome dos missionários que trouxeram ele para os Estados Unidos. E daqui a pouco ele estava estudando. E daqui a pouco ele cresceu. E daqui a pouco ele resolveu fazer uma faculdade. E daqui a pouco ele foi trabalhar na faculdade para estudar na faculdade. E daqui a pouco ele se tornou o melhor aluno da faculdade. E daqui a pouco ele se forma na faculdade. E ele passa a ser um aluno de referência naquela faculdade. E hoje ele é nada mais, nada menos do que reitor dessa universidade. Aleluia! Glória a Deus. Não sabe o nome dos pais, não sabe o bairro, não sabe. Agora sim ele sabe o país em que nasceu, não sabe de nada. Pastor, mas essas histórias estão muito longe. Então entra no Google e procura a história do pastor Marcos Gregório, presidente do Ministério Apacentar, lá no Rio de Janeiro, um dos grandes homens influentes do Brasil, um dos maiores pastores que é do Rio de Janeiro aí, conhece bem o Ministério Apacentar, pastor Marcos Gregório. Ele nasceu numa das piores comunidades que eu conheço no Brasil, né? Agora chama comunidade, não é favela mesmo, mas pior que existe. Ele conseguiu sair de casa para ir para a escola com 13 anos de idade. Imagina um negócio desse. E diziam para ele assim: não pense em nada, olha quem está em volta de você. No lugar onde ele nasceu, assim, um negócio terrível. As piores coisas que acontecem no Brasil, não vou falar o nome aqui, querida, né? Fala em Rio de Janeiro, fala em comunidade, você já imagina, né? Acontece aí onde ele nasceu, mas ele se determinou a ser diferente. Ele se determinou e ele disse: não, eu não vou ser. E começou a estudar e foi para a universidade e daqui a pouco foi para os Estados Unidos, estudou lá e hoje é pastor de uma das maiores igrejas que eu conheço no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Ele não aceitou os limites que a sociologia impôs a ele. Em nome de Jesus, nesta noite, você não é isso que dizem que você é. Você é exatamente aquilo que Deus te fez para si. Pastor, esses testemunhos estão muito longe de mim. Então olhe para mim. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, que tem pouco mais de 100 mil habitantes, lá na Serra, Nova Friburgo, e foi crescendo ali. E o nosso maior desejo, eu e meus irmãos, vocês conhecem alguns deles aqui, né? O Daniel, por exemplo, nós dois tínhamos sempre um pacto de andar junto, e por isso toda a nossa vida é assim. E aí, daqui a pouco, a gente queria ir no centro da cidade, na cidade grande, no Rio de Janeiro, tinha um congresso lá, São Cristóvão e tal, que era um negócio, e era o nosso sonho. O pai dizia: não, vocês não podem ir, vocês não podem ir, porque a cidade é muito perigosa. Nós não podíamos sair de Nova Friburgo para ir no Rio de Janeiro, 110 quilômetros da capital, e era o nosso sonho. E a gente aprontava algumas, às vezes vestia a roupa do outro para atrapalhar o pai, saber quem era, quem estava saindo. A gente fazia isso, adolescentes não faz não, aqui nenhum faz, né? Tudo santiamente, glória a Deus por isso. Então o pai por isso segurava a gente. Vocês não vão. Nós conseguimos ir. Eu consegui ir depois que fui para o exército, que eu consegui ir na cidade grande, que ele não deixava cuidar com 11 filhos, a gente andava junto assim, um protegendo o outro. Ele ficava com medo de dar alguma confusão. Esse era o nosso sonho. E de repente Deus levanta um profeta lá na igreja, lá nesse lugar não tinha nem saído de Nova Friburgo. Deus você naquelas cidadezinhas de volta ali, e diz: ei, eu vou te levar às nações do mundo, eu vou te levar às nações. E alguém olhou para mim: você quer para mim? Você quer para mim? Eu não.
é serra. Eu quero ir ver a praia, eu quero mergulhar no mar. Não pode. E como é que eu vou viajar por esse mundo todo e queriam me limitar? Você sabe, ser filho de pastor, às vezes eles falam assim, mas você sabe, você não pode pegar tudo, pega um pouco só, não vai botar tudo na tua mente, depois você pode se decepcionar. Sabe aquelas pessoas que querem cuidar de você, querem limitar às vezes você? Em nome de Jesus, eu quero te dizer que eu já viajei por todos os cantos desse mundo, porque Deus é fiel, Deus é fiel naquilo que Ele fala. Você pode tomar posse em nome de Jesus. Ah, pastor, eu já me conformei. Duas coisas que eu quero em 10 minutos falar com você. Será que se Jabes tivesse pego aquele documento, não sei o que era? Era um documento? Acho que não, né? Escritura, né? E saído com ela enrolada debaixo do barco. Como todo mundo saiu alegre, o nome dele não estaria sendo pregado hoje. Estaria usando a referência dele para pregar. Não estaria. Sabe o que é? Conformismo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram para pisar numa terra, só que no meio do caminho eles se conformaram. Nós nos conformamos, irmãos. Temos facilidade de nos conformar, mesmo sabendo que tem uma promessa maior. A Bíblia diz que eles saíram a caminho e de repente resolveram construir tendas no deserto. Ainda não tinham pisado a terra, estavam do lado de cá. O pão estava do lado de lá, os frutos estavam do lado de lá. Aquilo que eles trouxeram como prova da promessa de Deus não estava ali onde estavam as tendas. Pelo contrário, ali era a terra de estranho, não era deles. Mas eles se conformaram e gostavam das suas tendas. Cada um pintava da cor que queria, fazia o que queria com as suas tendas, mudava a entrada na hora que queria. Como que nós gostamos de viver com coisas que nós dominamos, sem perceber que existe algo muito maior que Deus tem para nos dar. Tem algo muito maior. Como que nós gostamos e nos conformamos com aquelas coisas que nós conseguimos mexer com elas, sem mexer com o nosso sentimento, ou sem nos esforçarmos. Irmão, nós estamos perdendo a força da conquista. Nós estamos nos acostumando porque não queremos nos esforçar para mudar as coisas de lugar. Eu quero te dizer, se levante nesta noite para mudar as coisas de lugar, e você vai ver a diferença. Ah, não, deixa assim mesmo, queimou o sol na lâmpada, mas as outras estão acesas, clareia tudo. Se ela está ali, porque ela faz falta. Nós nos acostumamos com as coisas e vamos deixando acontecer. Ah não, o carro está barulhento, mas ele está andando, tá bom. Nós nos acostumamos a isso aqui é assim mesmo, faz parte da nossa vida, faz parte de coisa nenhuma. O que faz parte da herança de Deus na minha vida é o melhor que está por vir ainda na minha vida. Não vos conformeis com este mundo. Deus precisou chamar Josué e falar assim: Josué, Moisés está morto, agora é você. Para esse choro, para esse luto. Não, eu quero viver do passado. Não, esqueça o passado. É isso que Deus está dizendo a Josué. Esqueça o passado. Você agora tem que pensar no que está por vir. Mas eu não consigo viver sem Moisés. Consegue sim, porque agora eu te levanto para você fazer esse povo possuir a terra que eu prometi a eles lá atrás. Você não tem ideia do que as pessoas estão esperando de você. Cutuca o seu irmão, a sua irmã, e diga para ela assim: você não tem ideia do que as pessoas estão esperando de você. E você está parado na sua tenda, acostumado com o normal, acostumado com fazer o normal, a de chegar na hora normal, a de só falar o que é normal, a de só fazer a oração que é normal. Eu quero nessa noite sacudir pelo Espírito Santo, para você fazer alguma coisa que você nunca fez antes da tua vida, em nome de Jesus. Isso era normal, sair de escravidão e viver na terra era normal. O anormal era possuir a promessa, porque lá estavam os gigantes, aqui não tinha nada. Aqui tinha os amalequitas, que era só botar o povo para lutar com eles em si. Só que lá estavam os gigantes, lá estavam as fronteiras, lá tinha uma cidade que tinha que ser possuída, que existia uma muralha, as muralhas de Jericó, e aquela cidade tinha que ser possuída. Mas não dá para contar com
frouxa, gente apagada na vida, gente que nem o seu nome pode ser dito todo, porque se envergonha do nome, pessoas que não conseguem se levantar e dizer: o meu nome é aqui, é esse, e eu vou herdar aquilo que é meu em nome de Jesus. As pessoas que aprenderam a abraçar mal e a dizer que aquilo faz parte da vida, e a conviver com ele, aliás, até já chama a doença como a minha enfermidade. Se acostuma a abraçar com aquilo que todo mundo abraça, mas você não é todo mundo. Diga para quem está do seu lado: você não é todo mundo. Diga para quem você não é todo mundo. Você é diferente. Chave se levantou na hora certa, ou ele teria que sair com aquilo que todo mundo saiu. Chave se levantou na hora certa. Eu quero me levantar na hora certa. Eu quero que você se levante na hora certa. Então não diga para quem está do seu lado: não se conforme. Diga para ele assim: não se conforme com jeitinho. Não se conforme. Mas nós vamos dando um jeitinho, que dando um jeitinho, meu irmão. Suba a escada e troque a lâmpada nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que mania é essa? Nós damos um jeitinho na borracha estragada, não damos um jeitinho para tudo? Damos um jeitinho no carro que não está funcionando, nós damos um jeitinho para tudo. A gente dá jeito. Ei, você não foi levantado por Deus para dar jeito. Você foi levantado para fazer do jeito de Deus, porque você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você é homem e mulher de Deus para fazer o correto e fazer as pessoas olhar para você e se estremecer na hora que você passar a sua vida, a sua autoridade de vida. Aquilo que você faz acontecer, faz as pessoas tremerem de medo de você. Faz as pessoas perguntar: quem é esse homem, quem é essa mulher? Quem é esse homem, quem é essa mulher? Aleluia. Porque você não se conformou. Josué levanta, muda a história desse povo. Manda os sacerdotes no meio deles e fala assim: ó, se provê de comida, porque em quantos dias? 3 dias. 3 dias. Quero ser profeta de Deus na sua vida. Quem recebe essa palavra? Para uma coisa muito grande na sua vida acontecer em 3 dias. Você crê nisso? Se não crê, não faz o que o outro está fazendo, não, porque não vai acontecer nada. Mas se você crê, eu creio nessa verdade, eu creio nessa palavra que eu prego. Eu creio. Quando eu estava viajando no último continente, eu tinha que fazer uma parada de emergência. Eu só nunca gostei de parada de emergência, porque quando o piloto avisa que vai fazer uma parada de emergência, porque o avião está com problema. E antes de ele pousar, pode ser que ele caia. E caiu o avião, já sabe o que acontece, né? Ele precisa fazer uma parada de emergência. Aí eu não entendi nada. Eu não sei, mas eu tomei posse daquilo comigo, porque ele não explicou nada. Fez uma parada, ninguém chegou no avião para mudar nada. Ele disse: já está tudo bem. Subiu com o mesmo avião. Eu estava voltando do Japão para os Estados Unidos. E eu lembrava de um país que Deus tinha me falado há muito tempo. Eu não tinha ido lá. Eu tentei um xará lá. Eu falei assim: meu Deus, eu falei que só ia cumprir tudo antes de eu voltar para o Brasil, e ainda falta. E eu estava fazendo isso, e não tinha escala prevista no voo. E daqui a pouco ele fica em 3 horas. Eu saí e tal, liguei para o meu amigo lá em Sydney. Liguei para ele, conversei com ele. Ele falou: não, eu dou um jeito de ir aí. Você falou: eu não posso ficar aqui. Eu só precisava pisar nessa terra, só isso que eu precisava pisar. Vem pra cá, nós vamos almoçar junto. Ele foi, ele mora bem perto, ele trabalha na Embraer, lá em Sydney, trabalha bem perto do aeroporto. Vem pra cá que nós vamos almoçar junto. E quando ele está almoçando, ele viu os meus olhos cheios de água, começar a glorificar a Deus no meio lá no restaurante, a louvar o nome do Senhor. Falou: o que está acontecendo? Você quer saber? Deixa eu contar uma história. E eu sei que ele perdeu o horário dele de voltar, e quase que eu perco o voo e fico por lá. Sabe por quê? Porque eu vi que a mão do Senhor estava ali cumprindo aquilo que havia dito na minha vida. Meu irmão, em nome de Jesus, não saia daqui hoje conformado. Mas eu quero em 3 minutos falar sobre outra coisa que te impede de chegar: é o medo. Tem pessoas que têm medo até de gato. Tem pessoas que têm medo de barata. Tem pessoas que têm medo quando citam o nome dele. Se tiver no meio da multidão e alguém chamar o nome dele alto, ele treme. Treme de medo. Tem pessoas que têm medo quando ele é citado. Ele tem medo.
Ele tem medo do seu próprio nome. Ele tem medo. Tem medo de tudo. E o medo te impede de você ver a glória de Deus, o milagre de Deus. Por isso Paulo disse a Timóteo: Deus não nos deu o espírito de medo. Não deu, não. Então esse medo hoje tem que sair da sua vida em nome de Jesus. Não tem que ter medo de nada, né? Tem gente que tem medo, tem promessa de Deus de viajar e tem medo de andar de avião. De andar ou de voar, tem medo. Você já estava indo com o pastor para a África, se esse negócio não cai, não, mas se cair, qual o problema? Falei: pastor, não, eu não entendo como é que você entra no avião e dorme. Eu falei: durmo e ronco mesmo, dentro do avião. Eu pedi a Deus para me fazer dormir, ele não ficar pensando nesse negócio da guerra. Meu irmão, cadê a promessa de Deus? Tem medo. Tem medo de voar. Que isso, meu irmão? Para com esse negócio. Tira esses medos da tua mente hoje. Em nome de Jesus. Se lança nas águas mais profundas. Quem é que diz que você vai afogar? Quem é que diz? Quem é que diz? A primeira vez que me jogaram dentro de um rio profundo, eu não sabia nadar. E eu era militar. E o sargento achou que eu sabia. Sabe quando eu fui descobrir que eu sabia nadar? Quando me jogaram dentro do rio. Eu tive que sair ou eu morria. Aí eu descobri que era nadador. Meu pai, como era salva-vidas, depois, você não sabia, não foi para o exército sem saber nadar? Rapaz, o senhor nunca me ensinou. Eu preciso ensinar, vocês me veem nadando por aí, tudo salvando, que ele era salva-vidas do exército, meu pai, antes de ser pastor. Então, eu pensei que vocês aprenderam comigo. Falei: mas eu nunca fiz isso que o senhor fez. Aí, quando o sargento estava, a gente estava atravessando uma pontezinha assim, vários soldados, e ele derrubou a ponte e gritou: salve-se! Eu falei: e agora? Quando eu estava caindo, eu lembrei que eu não sabia nadar. Eu só sei que eu afundei e saí, e nunca mais tive medo de água. Meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desça esse medo hoje, atravessa essa pequena, atravessa essa ponte, em nome de Jesus. E se ela quebrar, não vai acontecer nada, você vai sair do outro lado, em nome de Jesus. Pastor, me dê só 3 minutos. Como se estabelece o novo? Quer saber? Anote aí. Como se estabelece o novo? Marcos, fronteiras, são estabelecidas primeiramente por decreto. Alguém superior, a ONU, uma organização como Israel, em 1948. Foi decretado que o Estado de Israel teria aquela... Ele se satisfez? Se satisfez? Israel se satisfez com o que a ONU falou que era dele? Não, foi lutado pela promessa de Deus. Mas uma autoridade, então por decreto, um decreto é feito, e aqueles termos passam a ser seu. Qual autoridade que está sobre a sua vida para decretar o que é seu? A que está sobre a minha vida é a que disse assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Pede-me e eu te darei as nações. Sabe a autoridade que está na minha vida? Não é autoridade humana, é autoridade divina, autoridade de Deus. E ele diz assim: olha, todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, não é que você ficar de longe sonhando, acreditando que vai dar certo e nunca ir, porque tem medo dos gigantes que estão lá. É onde você colocar. Moisés, ô Josué, o que eu falei para Moisés, eu falei para Moisés. Agora o que eu falei com você, eu estou falando com você. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Glória. Primeiro, decreto. Segundo, conquista. Eu gosto dessa aqui. Conquista é aquilo que você conquista. E os exércitos romanos saíam, e seus generais voltavam e traziam os seus súditos e agora as terras que possuíram, e dizia ao imperador, ao rei: essas terras agora são tuas. Essas terras são tuas porque nós somos enviados, somos os missionários enviados e conquistamos a terra. Sabe o que é? Aquilo que você conquista é herança tua em nome de Jesus. A única herança que você pode viver sem você ter conquistado é a da salvação, porque essa Jesus conquistou por você na cruz do Calvário. As demais, você só tem direito em possuir aquilo que você conquista. Ou você tem direito de receber o salário do outro que trabalhou. Você tem direito de receber? O outro que trabalhou, mas meu pai que trabalhou, eu vou receber. Não, mas meu pai fez tudo muito bem, então eu vou receber agora por ele. Vai coisa nenhuma. Você só tem direito naquilo que você conquistou. É naquilo que você faz que você tem direito. Então, segundo
armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Não tenha medo. E por fim, por herança. Por herança. Quem tem pai aqui, levante a mão assim, bem alto. Eu tenho pai. Vinde, benditos de meu pai. Possuir por herança. Possuir por herança. Sabe qual é a herança de Deus na tua vida hoje? É a promessa que soa aí no teu coração. A promessa que soa aí no teu ouvido. Se você tem uma promessa, você tem uma herança. Porque ele não é como um homem para que promete e nunca. Aquilo que ele prometeu vai acontecer. Aleluia. Eu vim aqui só para te sacudir nesta noite. Porque eu tenho encontrado, alguém até me disse: você é louco de voltar para o Brasil. Você veio para o Brasil na pior hora. Você morou 27 anos nos Estados Unidos, agora na pior hora do Brasil você volta. É disso que eu gosto. Quem é que você diz para você que o melhor é viver no normal? Daquilo que não te desafia, tua fé, tua vida espiritual. Aquilo que você fala e na hora que tem que viver você corre, se esconde. Aliás, você se esconde até de você mesmo. Quem é que te disse? A vida é feita para desafios. E alguém diz assim: mas eu estou louca para ir embora do Brasil. Eu sou como cidadão americano, voltar aqui, pega sua trouxa e vai embora. Eu vou ficar aqui até a hora que Deus falar que eu tenho herança nessa terra. E eu tenho herança nessa terra para possuir. Eu tenho sangue brasileiro. Eu tenho sangue, tive que jurar a bandeira lá. Fui viver lá, meus filhos tinham que estudar lá. Mas meu sangue brasileiro. Eu tenho herança, eu tenho promessa de Deus nesta terra. Meu pai pastoreou aqui 60 anos de idade. Eu tenho herança de Deus, eu tenho promessa de Deus nesta terra. Glória a Deus. Aleluia. Mas está difícil. E quem te disse que quem quer conquistar alguma coisa conquista parado, sentado, só falando? É só com um copo de suco de laranja na mão, tomando laranjada. Quem é que disse? Meu irmão, deixa eu te dizer, a vida é mais azeda do que te parece. Mas eu quero te dizer que quem faz ela ser doce é você mesmo. É você mesmo que põe o adoçante na mão que faz ela ser doce, que faz ela ser doce. Ou você contamina esse país com coisas e palavras piores do que já está, ou você se levanta como um profeta de Deus e muda a partir de você. Quando você mudar você mesmo, teu comportamento, a tua ideologia, e não aceitar as coisas que te impõem daquilo que não é promessa de Deus na sua vida, quem está do seu lado se levanta e começa a andar após você. Não é você sentado, parado, como é que alguém vai te seguir? Fique de pé em nome de Jesus, pastor.